Vamos falar junto comigo o tema dessa mensagem 1. Vamos lá? Antes inimigo, agora amigos. Os irmãos, vamos lá, junto comigo. Antes inimigos, agora amigos. As irmãs, a gente pode ler assim para as irmãs, ó. Antes inimigas, agora amigas. Amém? Senhor Jesus, estamos em um momento que tem sido o melhor momento das nossas vidas. A vida da igreja tem trazido para nós não apenas alegria. Claro, estamos muito alegres, a prova está aqui nas reuniões. Mas a vida da igreja tem trazido para nós felicidade. Você não está feliz? Porque antes de nos encontrarmos com o Senhor, nós éramos inimigos de Deus. Mas um dia, nós nos encontramos com o Senhor e nos tornamos seus amigos. Muitas vezes a gente pensa em ser amigo de Deus para Deus nos favorecer, é ou não é? Eu sou amigo de Deus porque tudo que eu quero Ele faz. Eu sou amigo de Deus porque Deus concede para mim muitas coisas boas. Mas nessa conferência nós estamos aprendendo que ser amigo de Deus é conhecermos o coração do nosso amigo. Quem é seu amigo? Cantamos hoje: achei um grande amigo, Jesus, meu Salvador. Se Ele é seu amigo, você precisa conhecê-lo mais e mais. E principalmente, conhecer o seu coração. Você precisa conhecer o coração do seu amigo, para que você faça a vontade dele. Percebem que muitas vezes a gente quer só que Deus faça a nossa vontade, e por isso nós chamamos o Senhor de amigos? Agora nós estamos entendendo que ser amigo de Deus é andarmos tão perto dele, que nós conhecemos a vontade dele, e não somente conhecemos, nós podemos praticar a vontade dele. Mas aí como que você conhece a vontade dele? Quando ele fala, é por meio da sua palavra que nós conhecemos e executamos e praticamos a palavra dele e nos tornamos os amigos dele. No Evangelho de João, que a gente tem passado todo esse semestre desfrutando, e agora o Senhor está nos falando sobre quem tem ouvidos ouça. Mas no Evangelho de João tem uma história, aliás, duas histórias que eu quero contar para vocês aqui, que está no capítulo 8 e no capítulo 9 de João. Uma é a história da mulher, a outra é a história do cego. Quem éramos nós? Éramos pessoas que andávamos de acordo com o que nós achávamos, portanto adúlteros em relação a Deus, e éramos também cegos, porque não víamos aquilo que Deus preparou e queria contar conosco. Graças a Deus hoje eu vejo aqui não apenas
um ajuntamento de adolescentes. Mas nós vemos aqui um exército. Você que era inimigo foi tornado amigo de Deus para fazer parte desse exército. Em João capítulo 8, a partir do versículo 1 diz assim, ó: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Eu queria chamar só a atenção para essa palavra aqui, ensinar. Ensinar, no original, é didac. Lembra a palavra em português? Didática. Mas ali diz, no dicionário de Strong, diz que essa didática não é transmissão de conhecimento, mas é direção, é palavra de comando, que é o que nós temos desfrutado hoje. Então Jesus aqui, esse ensinar de Jesus aqui no versículo 2, é o mesmo ensinar que está em Atos capítulo 2, 42, onde a igreja desfrutava unânime do ensinamento dos apóstolos. Pedro, líder dos apóstolos, falava e a igreja seguia nessa direção. Então esse ensinar de Jesus aqui tem a mesma característica, é a palavra profética viva no meio deles. Aí o versículo 3 fala assim, ó: os seus discípulos, aliás, pulei uma página aqui, desculpem. O versículo 3 diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Versículo 5: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Preste atenção. Essa mulher não foi a primeira que foi pega em flagrante adultério. A Bíblia não relata, mas muitas outras mulheres foram apedrejadas e mortas, e eles usando a lei para fazer isso. Mas nesse caso específico, o que eles queriam fazer aqui não era matar a mulher apenas, não era apenas expor uma questão das escrituras sagradas que estava escrito no texto da lei de Moisés. O que eles queriam fazer aqui era botar em xeque a palavra profética. Eles queriam afrontar o ensino que o Senhor Jesus trazia com o objetivo de edificar a igreja. Eles queriam aqui afrontar o desejo do pai que estava sendo executado pelo filho. Hoje, a mesma coisa acontece. A afronta que vem, não é porque a mulher pecou, não é porque a mulher foi pega em flagrante adultério, não é porque a lei diz que deveria morrer. A afronta era para Jesus, que estava ali fazendo a vontade de Deus. Então ontem nós ouvimos aqui, o irmão Pedro falou, que nós fomos ganhos pelo Senhor para ser seus servos. Imagina só, você veio aqui para saber, entender e praticar que você é apenas um servo. Eu e você não passamos de servos. O servo faz a vontade do seu Senhor. Como que nós conhecemos a vontade do nosso Senhor? Alguém pode responder para mim?
Muito bem, pela palavra. Mas a Bíblia é a palavra de Deus? É 66 livros de muitos ensinamentos a respeito de tudo que você pode pensar, essa Bíblia ensina. Mas havia um ensinamento que fazia a igreja prosperar, em Atos capítulo 2. E hoje há um ensinamento que faz a igreja prosperar e nos faz conhecer a vontade de Deus para nos tornarmos servos úteis. Qual é esse ensinamento? A palavra profética. Mas na sequência aqui, no versículo 10 de João 8, Jesus, claro, ele trouxe luz naquela situação. Aqueles homens que estavam querendo usar a lei para matar aquela mulher e para afrontar o Senhor, deixaram ali suas pedras, as pedras já não eram mais objeto importante, deixaram, e a Bíblia diz aqui que começando dos mais velhos, começaram a sair, foram expostos pela luz. Quando você está fazendo imersão na palavra profética, você também não é exposto pela luz? Mas se você é exposto pela luz, recebe na imersão refinada, você recebe aquela luz, o que é que acontece com você? Deus lhe preenche. Esses homens aqui não quiseram ser preenchidos por Deus e saíram. Nós somos expostos pela luz, e quando expostos pela luz, nós recebemos o que Deus tem para falar para nós, por meio da palavra profética, e isso nos enche dele mesmo. Aí no versículo 10, ele pergunta para a mulher, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. O que aconteceu aqui é que todos foram expostos pela palavra. Todos foram expostos pela luz que a palavra profética, como o próprio Jesus estava no meio deles naquela hora. Mas quando expostos, alguns preferem sair. Aquele que tem o coração de servo, mesmo sendo exposto, ele prefere ficar para se encher de Deus, para se encher da palavra. Então essa mulher resolveu ficar, e o Senhor deu para ela um caminho. Disse assim, ó, vá e não peques mais. Eu e você, quando recebemos a palavra profética, recebemos também um caminho. Esse caminho nos faz andar com segurança. Eu estava compartilhando com os irmãos lá embaixo, que nós viemos dessa vez numa minivan, com 8 irmãos. Uma viagem super confortável. Parando nos locais de reuniões. Teve um dos locais de reuniões que nós paramos, que os jovens e adolescentes estavam com o expolivro na rua. E quando eles entraram, 7 Lagoas, não foi? Quando eles entraram no local de reuniões, eu pensava que eles iam chegar cansados, já era quase 10 da noite, sem jantar, passaram o dia trabalhando, servindo, o servo ele só serve, passaram o dia ali servindo, então eu pensava que eles iam chegar muito cansados, com fome, talvez sim, mas eles chegaram fazendo um grito de guerra. O servo é recompensado porque é enchido com a própria palavra de Deus, com o próprio Deus que é a palavra. Então o que nós precisamos é nos encher, e para nos encher Deus tem nos dado inúmeras ferramentas, dentre elas a imersão
tem feito uma diferença tremenda na vida de cada um de nós. A imersão explosiva, a imersão refinada. Nós precisamos fazer imersão, porque é essa imersão que nos vai encher de Cristo. Quando o Senhor deu esse caminho para a mulher, vá e não peques mais, Ele não ficou dando regra de condutas. Sabe por que Ele não ficou? Explicando para a mulher, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, cuidado para você de novo não ser pega e os fariseus e escribas aí lhe matarem. Ele não ficou porque ele cria que fazendo a vontade do Pai, ele podia encher aquela mulher, e aquela mulher nunca mais pecaria. Sabe o que é que o Senhor quer fazer com vocês? Encher vocês com a palavra dEle, para nunca mais, nem eu nem você, pecar. Então é a palavra profética que faz esse trabalho. E o amigo de Deus, ele pratica a palavra, não apenas entende. Eu estava falando para os irmãos também assim, é claro que o que nós desfrutamos, planejamos, programamos para falar para vocês, para fazer de atividade para vocês, foram em cima de mensagens recentes, 3 meses atrás, 4 meses atrás. Mas se eu estiver aqui tentando passar a minha mensagem, eu vou estar passando mensagem enlatada. Esqueçam a mensagem de alguém. O que nós estamos fazendo aqui é apenas transmitindo como mensageiros a palavra profética dada pelo próprio Deus por meio do nosso irmão. Então o que nós precisamos é pegar essa palavra, porque é essa palavra que fez o trabalho naquela mulher, e é essa palavra que vai fazer o trabalho em você, e é essa palavra que vai fazer o trabalho em mim, para sermos totalmente ganhos pelo Senhor, com o fim de trazer o Senhor de volta. No capítulo 9, a outra experiência está no capítulo 9, versículos do 1 ao 16, é a do cego. Esse cego era alguém que nasceu cego, nunca viu a luz, nunca viu as cores, nunca viu nada. E aqui diz no versículo 1 do capítulo 9, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Olha só como é a característica de alguém que não está desfrutando, que não está entendendo o que Deus quer fazer, que não está percebendo que é a palavra presente no meio deles, que era o caso de Jesus ali, e hoje para nós é a palavra profética. Então começam a ficar questionadores. Versículo 2. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Ou seja, quando você tem uma mente muito avultada só para conhecer, quando acontece qualquer coisa você quer logo saber, foi por isso ou por aquilo que aconteceu? Tem que ter uma prova do porquê aconteceu. Os discípulos queriam saber: mestre, foi por eles que pecou ou foi os pais? Então o homem natural sempre tem a tendência de querer pôr algo à prova, de querer entender para praticar. Só que a frase do nosso meio é diferente, é praticar para entender. Não é crer para praticar, é praticar para crer. Por isso que nós não devemos ficar presos ao entendimento. Espera aí, eu sempre gosto de dizer a frase assim, você está em determinada situação na vida da igreja, desfrutando ali, aí vem um encargo, aí você faz assim, espera aí. Entenderam? Dá um passo atrás,
Espera aí. Enquanto muitos não estão nem tão pouco preocupados em entender, já dá um passo à frente para praticar, os mentais fazem assim, ó. Espera aí. Deixa eu ver se isso é assim mesmo. Graças a Deus por essa geração que não é mental. Graças a Deus por essa geração que, quando ouve algo, dá um passo à frente e pratica. Outra coisa que eu estava falando para os irmãos, entre os participantes aqui dessa conferência, de 11 a 17 anos, quando o Senhor falou o Salmo 110, aquela revelação tão forte, num período de pandemia, que nós estávamos trancados em casa, e o Senhor falou para nós assim, ó, através do irmão Pedro, ele falou do Salmo 110, versículo 3, que ia surgir um exército de jovens santos, e esse exército era para coroar a vontade de Deus executada pelo Filho. Esse exército Deus ia dar ao Filho como santo ornamento. Vocês aqui, participantes, boa parte de vocês, sabe quantos anos tinham? 7 anos. Os mais velhos aqui como participantes tinham 13 anos, estavam na pré-adolescência, recém-saídos da infância. Mas Deus profetizou por meio de para vocês, que por intermédio de vocês, esse grande exército se formaria, para nós trazermos o Senhor de volta. Quem quer trazer o Senhor de volta diz amém. Então, para trazer o Senhor de volta, nós somos esse exército, que não questiona, que não fica, espera aí, eu tenho que consultar isso para saber se é assim mesmo. Esse exército, tão somente, tem o desejo, tem a aspiração de ouvir uma palavra e praticar. Ontem à noite, enquanto o irmão Pedro falava aqui, os meninos da Casa Integral de Adolescentes, a CDA Integral em João Pessoa, estavam voltando para casa, para vir assistir o momento especial, e pararam numa farmácia, na esquina da rua onde fica o local de reuniões e também a casa de adolescentes. E uma jovem senhora aí entrando, e eles abordaram: posso orar por você? Ela falou: só um momentinho, vou aqui entrar comprar uma fralda e volto. Você já teve experiência assim? E você pensa: não, essa pessoa não volta não, só fez me descartar. Já ou não? Eu já tive várias. Mas essa pessoa voltou. Essa irmã voltou. E eles oraram por ela. Ela falou assim, ó: 25 anos atrás, eu me reuni na vida da igreja. E eu deixei de reunir. E não procurei mais. Mas hoje, por meio de vocês, eu vejo que Deus me alcançou novamente. E aí, irmãos e irmãs, ela seguiu junto com aqueles adolescentes para a casa de adolescentes. E os meninos falaram assim, ó: aqui agora, nós temos a casa aqui, e aqui vizinho é o local de reuniões. Quando eu me reuni, o local ainda era lá em tal lugar, num bairro distante. E agora o local veio para mais perto dela. Aí ela falou assim: eu vou voltar a me reunir. Mas tem um detalhe. O irmão Pedro tem falado para nós sobre as cotas, né? Os investidores do reino. Você está participando de alguma cota? Quem está, levante a mão. Pode baixar. Quem não está ainda e quer, levante a mão. Você pode participar das cotas. Porque essa irmã, sem saber de nada de investidor do reino, de nada, de cota, não sabe de nada ainda. Mas chegou lá, ofertou
R$ 500. O valor da cota. Ela já é uma investidora do reino. Quem faz isso se não for a palavra profética? E mais, o irmão Pedro falou aqui, ontem também, sobre um desafio. Quem topou o desafio aí de dobrar o número de irmãos nas igrejas? Vamos sair daqui com esse foco. Dobrar o número de irmãos na vida da igreja na minha cidade. E essa irmã, que foi abordada ontem na farmácia, foi para casa do adolescente, ofertou, também falou assim, ó, domingo, que é amanhã, né? Eu venho para a reunião e ainda vou trazer a minha irmã. Ela mesmo já vai praticar o vem e ver, para nós dobrarmos o número de irmãos na igreja de João Pessoa. E isso vai ser em toda a terra. Vocês têm dúvida que em julho de 2025 nós estaremos aqui e o número de irmãos nas igrejas vai ser dobrado? Vai, porque Deus tem pressa e Ele quer usar esse exército. Então, voltando aqui para a história do cego, né? O Senhor falou assim, ó: nem ele pecou, nem seus pais, versículo 3. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra. Ou seja, saiu algo da boca do Senhor. O que representa isso? A palavra profética. Aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Percebam, primeira coisa que aconteceu na vida desse cego foi a palavra saiu da boca do Senhor. Quando a palavra saiu, precisava agora ter a certeza de que ele ia crer. Por isso o Senhor falou: ó, vai e lança-te e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Uma semelhança aqui entre aquela mulher e o cego é que aqueles homens que levaram a mulher, eles queriam só pôr em xeque o enviado de Deus. Os homens não estão muito preocupados o que vai acontecer. Os homens não estão muito preocupados se acontece um cisma na igreja, o que vai acontecer com essas pessoas. Eles só estão preocupados em expor o enviado. É por isso que no caso do cego, o Senhor disse assim, ó, vai ao enviado. E a Bíblia conclui dizendo assim, ele foi e voltou vendo. E para concluir essa história do cego, esses homens aqui começaram a interpelar o cego. Perguntar uma coisa, outra. E aí começaram até a falar mal de Jesus. Porque disseram assim, esse é pecador. Como é que um pecador vai cuspir na terra, botar lodo no seu olho? É estranho isso aí. E ele é pecador, e vai mandar você num poço, e você vai voltar vendo, isso não pode acontecer. E questionou de várias formas esse cego. Aí no versículo 25 do capítulo 9, o cego falou assim, ó, ele retrucou, se é pecador, não sei. Como é que continua o versículo aí? Uma coisa, eu sei, era cego, e agora vejo. Sabe o que é que eu e você era? Cegos.
Nós estávamos caminhando, mesmo estando na vida da igreja, mas precisávamos de uma experiência forte com Deus. Quem trouxe essa experiência, eu estou falando de adolescentes, tá? Mas cabe também para os da minha idade e até os que têm menos idade ou mais. Uma experiência forte chegou para mim e para você, e disse assim: ó, vai, lava-te nos tanques de Siloé. E você e eu fomos e voltamos vendo. Essa reunião é uma reunião de amigos de Deus, que voltam vendo. Você precisa voltar vendo o que o Senhor tem feito, porque é disso que depende a vida de um servo. O servo se torna amigo. O servo, de tanto fazer a vontade do seu Senhor, ele se torna amigo do seu Senhor, porque passa a conhecer o coração do seu Senhor. E quando conhece o coração por meio da palavra que ele fala, você se torna seu amigo. E aí, como amigo de Deus, nós vamos poder ver toda a vontade, todo o plano de Deus para nós como exército e executar. Ontem o irmão Pedro também falou de uma guerra de reinos. Nessa guerra de reinos, tem dois lados. Por que é que Satanás é chamado assim? Essa palavra Satanás significa o quê? Quem sabe? Hã? Ninguém sabe. Opa, já saiu aqui. Adversário. Quantos anos você tem? 10 anos. É pré-adolescente, né? 10 anos, sabe que a palavra Satanás é adversário. Então esse reino surgiu contra o reino de Deus, porque ele quis ser igual a Deus e se tornou inimigo. O que é que Deus está fazendo conosco nessa conferência? Nos tornando seus amigos. Mas do outro lado, do outro reino, no outro time, estão os inimigos, liderado por Satanás, o adversário de Deus. Aí eu relacionei aqui algumas palavras que são antônimos, né? Que nós precisamos escolher. A escolha é sua. Mentira ou verdade? A escolha é sua. O inimigo de Deus, o adversário de Deus, ele nunca se firmou na verdade. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E o meu viver hoje não pode ser um viver de fachada. Nós que somos o exército de Deus, estamos aqui para batalhar. Não para dublar. Não como ator, mas como soldado. Então aqueles que escolhem ser esses soldados valentes, guerreiros, que jogam e lutam no exército de Deus, vivem na verdade. Então se você tiver que escolher entre mentira e verdade, você vai escolher a verdade. Cegueira ou luz clara? O que é que você quer? E onde nós encontramos essa luz tão clara? Que palavra? Irmãos, a palavra profética tem sido o nosso GPS, guia certinho. Por que é que os adolescentes estão com esse fogo inextinguível, selvagem, como o irmão Pedro falou no último domingo? Esse fogo selvagem dentro de si, porque sabem exatamente de onde vieram, sabem certamente o caminho que estão andando e sabem onde vão chegar. A palavra profética é o nosso GPS espiritual.
O irmão Pedro, nessas últimas mensagens, tem mostrado, no quem tem ouvidos ouça, todo um caminho traçado pela vida da igreja, claro, pelos cristãos até antes da vida da igreja, até agora, nas mensagens mais recentes sobre o Watchman Nee e Witness Lee, um caminho da vida da igreja dos últimos 100 anos, mostrando um caminho que eu e você, mesmo antes de nascer, já estávamos percorrendo. Mas agora, nós estamos naquela faixa que tem a setinha, né? Tem um caminho para trás. Aí quando você olha para o GPS, tem um lugar, tem uma setinha, né? Azul. Geralmente é azul. E tem um caminho azul para ser traçado para frente. E a palavra profética está apontando exatamente essa setinha azul, levando-nos para frente. E mostrando ainda mais quantos quilômetros faltam, quantas horas faltam para chegarmos ao destino. Com Cristo chegaremos ao final. Então esse GPS vai nos levar certinho para o lugar correto, que é a conclusão do plano de Deus, que é a edificação da igreja. Vimos no ponto 1 hoje, Deus quer edificar a sua igreja, no ponto 1 da imersão. E para edificar essa igreja nós temos que ser apaixonados por essa vida que Deus tem nos dado. Você está apaixonada? Você está apaixonado? Apaixonado pelo caminho que a palavra profética tem mostrado para nós trazermos o Senhor de volta. Outra palavra que eu relacionei aqui: ensinamentos humanos comportamentais ou palavra profética? Os ensinamentos são bons? São. Mas muitas vezes fazem-nos rodear no deserto. A palavra profética dá um guia. Além de... Aí eu quero contar aqui uma história, tá? Para vocês. Tem um jovem que estava numa situação muito difícil. Ele mandou para nós esses dias a foto dele antes e a foto dele hoje, na casa de adolescentes. A avó dele, numa reunião que eu participei lá na região 4, deu um testemunho que muitas vezes ele chegava da escola e colocava, e entrava direto para o quarto, e para ele almoçar, ela precisava colocar o prato na porta, já feito, o prato ali já feito, e ele abria a porta, puxava o prato, fechava, comia, depois devolvia o prato seco. E a foto que ele nos mandou, ele deitado numa cama todo encolhido. E hoje a foto dele é na rua orando pelas pessoas. Mas eu acho que deveria ter esse menino passado por um conjunto de regras e normas para tirar ele daquela situação. Vocês não acham, não? Não. Porque tentaram várias vezes. O que tirou ele daquela situação, sabe o que é que foi? Desfrutar da palavra profética. Aí aconteceu algo curioso comigo, entre eu e ele, tá? Ele estava no CEAP nas férias em janeiro, e de lá ele foi direto para a casa de adolescentes, integral. Aí eu passei no CEAP para pegar uns livros, umas caixas de livros para levar, para entregar aos comportores que estavam atuando lá na outra cidade, em Natal. Aí os irmãos disseram assim, ó, pegaram as caixas para botar lá na van que eu estava, e disseram assim, entrega ali a Chico Zé. Aí ele chegou com a caixa dele. Disseram que era para eu entregar um tal de Chico Zé. Eu falei, pode botar aí que depois eu digo a ele. Ele estava tão ainda, né, intoxicado com o viver que ele tinha, que ele não conhecia nem as pessoas. Só tinha eu na van, o irmão falou, entrega ali a Chico Zé. E ele já chegou lá assim, um tal de Chico Zé. E eu estou falando isso para vocês, porque ele mesmo deu esse testemunho dias atrás, na reunião da igreja de João Pessoa. Sabe o que é isso, irmãos?
A palavra profética trabalha nos jovens, nos adolescentes e em nós, a ponto de nos fazer, de nos levar com clareza para os ensinamentos do Senhor e para edificar a igreja. Vocês aqui, claro, muito mais que não estão aqui, estão assistindo pela internet, são esse exército que Deus está trabalhando pela infusão da palavra profética. E isso tem feito uma enorme diferença. Eu leio, pronto, esse menino mesmo que eu falei agora, ele mandou um áudio junto. Ele mandou um áudio junto da foto. Que se você conhecia ele, eu não conhecia ele antes. Conhecia a família dele, mas não ele. E está ouvindo ele agora, é totalmente outro. E ele não passou em nenhuma escola, em nenhum treinamento coaching, em nenhum lugar que ele pudesse aprender regras de comportamentos. E esse menino hoje, na escola que ele estuda, é uma das referências. Quem faz isso? A palavra profética. Vou concluir, tá? Meu tempo está acabando. Hoje, em nosso meio, o Senhor está realizando curas. A gente tem recebido relatos, tristes relatos, de jovens e adolescentes que por alguma ocasião, alguma situação, alguma circunstância não estão mais no nosso meio e nos mandam relatos que estão mergulhados em depressão, que estão precisando de uma ligação, que estão querendo que alguém vá lá apacentar, que estão com saudade dos irmãos, dos jovens, dos adolescentes que ficaram perseverando naquilo que Deus está fazendo. E só tem uma explicação para isso. Só tem uma explicação porque nós estamos com tanto fogo, com tanto vigor. É a palavra profética que cura. E a palavra profética vai curar você, vai curar você, vai curar você. Então nós, que estamos tendo essa oportunidade ímpar, de ser esse exército, não deixemos passar essa chance. Não apenas nos envolvamos, mas nos comprometamos com tudo aquilo que Deus quer fazer por nosso intermédio. Na cidade onde você está, na igreja que você se reúne, tem casa de adolescentes, sim ou não? Vou mudar a pergunta. Quem está aqui, que a igreja onde você está, a cidade onde você mora, ainda não tem casa de adolescentes? Levanta a mão. Pode levantar, não tem vergonha não. Poucos, mas tem, né? Topam assumir o desafio que o irmão Pedro lançou aqui? Vai ter casa de adolescente na sua cidade. Vai ter casa de adolescente na sua cidade. Mas Deus quer contar com você. Se você sair daqui, dessa conferência, com esse desejo, com essa aspiração, com essa vontade decidida de cumprir a palavra profética e levantar a casa de adolescente na sua igreja, na sua cidade, vai ter. O que nós precisamos é praticar para crer. Por isso, nós queremos direcionar, dar uma palavra aqui de comando, tá? Vamos levantar casa de adolescentes em todas as cidades, em todas as igrejas. E na igreja que já tem, vamos para as cidades vizinhas. Vamos levantar outras casas nos bairros. Mas vamos levar esse fogo selvagem da palavra profética a todo lugar. Porque a palavra profética é quem vai estabelecer o reino de Deus nessa terra.
E você, praticando a palavra profética, terá parte nesse reino. Você será um amigo de Deus que faz o que Ele manda. Jesus é o Senhor.